Somos uma igreja em células, que pratica e multiplica o amor de Cristo de modo acolhedor. Somos uma igreja que ama, que acolhe e transforma vidas. O que queremos ser? Queremos transformar nossas comunidades, cidade e mundo levando o Evangelho para todas as pessoas, transformando cada uma em discípulos de Jesus, sendo essas capazes de reproduzirem o modelo de vida de Cristo. Neste ano de 2023, vamos expandir. Nossa meta é de implantar 15 células que se multipliquem, 20 líderes, 75 líderes em treinamento e 30 pessoas batizadas, gerando 250 participantes. Nosso alvo é que em 5 anos tenhamos 20 células em Meaípe, 20 em Condados, 10 em Nova Guarapari, 7 em Porto Grande e 7 em Taquara do Reino, com aproximadamente 700 a 1.000 pessoas para Jesus, uma igreja para se sentir acolhido e pertencente.
Mais uma vez, Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui para celebrar, para adorar, para falar com Ele, para abrir o nosso coração. Antes de iniciarmos a celebração nessa noite, deixa eu dar alguns comunicados, para depois nós não termos nenhuma interrupção durante a adoração. Primeiro, que ao final da celebração hoje nós temos a nossa cantina, então nos abençoe passando por lá, tá bom? Hoje eu acho que é hambúrguer, eu acho que foi isso que eu vi, eu acho que é hambúrguer, né? Então passa lá na cantina no final da celebração hoje. O próximo aviso, dia 15 nós teremos encontro de casais aqui na nossa igreja. Já temos as inscrições. A Mac está por aqui? A Mac está por aí? Eu acho que não, né? Tem vagas ainda, Mac, para as inscrições para casais? Se quiser, procura a Mac no final da celebração, tá? Nós tínhamos já 31, 32 inscritos, mas como mudamos a data, pode ser que alguém tenha desistido, enfim. Mas procurem a Mac ao final dessa celebração. Irmãos, durante esse mês nós estamos com a série de mensagens Esmagados. Mas queremos começar esse mês com uma semana de jejum e oração. Segunda-feira nós vamos começar a nossa campanha, a nossa semana de consagração, jejum e oração. Eu quero te chamar para essa semana de consagração. Como que vai ser? O jejum e oração. O jejum é por sua conta. Você vai separar um horário, um dia, horas. Eu particularmente faço 12 horas de jejum e oração. Então cada um faz o tempo e a medida que achar que é necessário. Eu tenho o hábito, e isso para mim é muito tranquilo, de fazer 12 horas. A minha expectativa é fazer um momento de 24 horas de jejum e oração. Mas Deus ainda vai me dar essa condição. Então nós vamos fazer de segunda a domingo. No domingo nós vamos fazer a entrega do jejum e oração. Objetivo dessa semana de consagração: unidade da igreja, relacionamentos, crescimento da igreja e saúde física. Muitas pessoas doentes, irmãos, muita gente doente. Então vamos pedir a Deus, vamos suplicar ao Senhor, pagar um preço, jejum e oração, para que Deus cure. Ele pode curar, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Então nós vamos fazer um momento de consagração, para que Deus nos dê saúde física mesmo. Então essa semana vai ser pela saúde da igreja, pela saúde das pessoas, relacionamentos e o crescimento da igreja, como tem acontecido, para que Deus nos dê a habilidade para lidar com as diversidades. Como que vai ser? Jejum por sua conta, oração também por sua conta. Mas às 23 horas dessa semana, todos os dias, nós vamos liberar um link para quem quiser entrar nesse link às 23 horas. Quase meia-noite. À meia-noite nós vamos encerrar a oração. 1 hora de oração. Todos os dias, por meio do link, vai ser virtual. E no domingo nós vamos encerrar com a celebração aqui, entregando a Deus essa semana de consagração. Faça isso. Eu tenho certeza em Deus, que Deus vai te abençoar. Não é por causa do jejum e da oração. É porque você vai estar tão próximo dele. Você está pagando alguma coisa com seu jejum e oração, que você vai ter sensibilidade de ouvir Deus falar com você. Venha conosco nessa jornada e Deus vai certamente falar contigo. Nos coloquemos de pé, celebremos ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Eu sei que talvez você chegou aqui, talvez com o coração apertado, com o coração angustiado, mas também eu tenho certeza que Deus não nos deixa sem uma resposta. A igreja da cidade está com uma série falando assim: você é a resposta. Eu prefiro dizer que Deus é a resposta sobre você. Então Deus é a resposta sobre você. Mas às vezes é preciso passar por um processo de esmagamento. E eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Então feche seus olhos se você puder. O louvor vai começar e eu quero orar por você.
quero orar por sua vida. Pedir para que Deus ministre ao seu coração de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que você não vai se conter no seu lugar. Você vai sair do seu lugar se você achar necessário. Você vai chamar alguém para orar com você e por você. Você vai pedir alguém para sair daqui numa sala para orar com você. Você vai se sentir tão tocado por Deus que você vai chamar um dos irmãos aqui, dos voluntários, para orar por você. Que eu quero, no nome de Jesus, que o Espírito Santo vai te incomodar nessa noite, que você vai sair daqui de uma forma tão diferente como entrou. Por isso, abre o seu coração. Às vezes a gente chega travado, com muitas coisas. Fique à vontade, porque onde houver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele está aqui. Destrava, vai, destrava, solta os braços, abre o coração e fala assim: Deus, fala comigo. Deus bendito, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, para te adorar, Pai, em espírito e em verdade. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa encontrar, Deus, verdadeiros adoradores. Oh Deus, tem tantas pessoas aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa achar graça. Que o Senhor possa achar, Deus, um coração sedento. Muitos corações sedentos pelo Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, para te adorar, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus também, eu quero suplicar pelas pessoas que chegaram aqui, talvez com seu coração tão apertado, buscando uma resposta, buscando, Senhor Deus, uma solução para sua casa, para sua família, para o seu problema, para a sua crise. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, fala profundamente a essas pessoas, fala conosco, Deus. Tenha liberdade, Espírito de Deus, de tocar nos corações. Que eu não seja um empecilho, que eu não seja alguém que venha impedir do teu Espírito Santo se revelar. Vem, Deus, sobre nós nessa noite, se revela, se manifesta, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nos convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, Espírito Santo. Tu és a pessoa, Tu és o Consolador, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Pai, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Tu és o nosso Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, se há pessoas aqui com sentimento de orfandade, que o Senhor, como Espírito Consolador, possa encontrar hoje a paternidade em Deus. Espírito Santo de Deus, se revela nessa noite, Pai. Tenha liberdade, Espírito de Deus. Vem sobre o teu povo, vem sobre a igreja, vem sobre os teus filhos. Vem, Espírito Santo, sopra, Deus, sobre nós nessa noite. Vem com o sopro do consolo, vem com o sopro da tua graça, vem com o sopro da salvação. Oh, Espírito Santo de Deus, teu Espírito já está aqui. Oh, já mudou porque Ele está aqui. Louve ao Senhor, exalte a Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o Senhor, Deus. As evidências surgirão, teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh, 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 oh. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera
já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh, 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 oh. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Te desejamos, Deus. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda este lugar, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. O céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, que se abra os céus e o teu reino vem, nossa bênção no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa bênção no nosso Deus. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Vem nos envolver, a ti me achegarei, transbordar o teu amor que nos Santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aquele que há, aquele que é e que há de vir sobre nós. Aquele que é o nosso socorro bem presente no meio da angústia. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo de Deus, Tu se faz presente neste lugar e somos gratos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, vamos louvar com muita alegria, com palmas, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E você está com a oportunidade de depositar no altar do Senhor os seus dízimos e ofertas. Seja minha testemunha, correr perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. A ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu.
te adoro, me prostro, só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Vou te alegrar, com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Feche seus olhos. Que possamos nessa noite se render aos pés do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Oh, Jesus. Estamos aqui, Pai, com os nossos corações abertos, Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Derrama o teu bálsamo sobre nós, Pai. Oh, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo.
novo ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor. Nome sobre todo nome. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Espírito Santo de Deus, estamos com nossos corações cheios nessa noite e queremos agora, Pai, nos encher mais da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, Pai. Agora é o momento que vamos nos alimentar da Tua palavra, que possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui cheios da Tua glória, cheios da Tua unção. Espírito Santo de Deus, permaneça neste lugar, passeie em nosso meio, Pai. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Queremos ser cheios do Senhor nessa noite, cheios, 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 cheios do Teu Espírito Santo de Deus. Inunda este lugar com a Tua glória, Jesus. Não merecemos nada porque somos falhos, porque somos pecadores, mas o Senhor nos ama. O Senhor morreu naquela cruz por nós. Espírito Santo de Deus, que presença é essa, Espírito Santo de Deus? Que presença é essa? Inunda este lugar, Jesus. Vem com Teu fogo, vem com Teu fogo, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Aqui estamos diante de Ti, Jesus. Eu não sei de que forma que as pessoas entraram aqui nessa noite. Não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus está no controle de tudo. Eu quero
quero te dizer nessa noite que o Rei dos Reis está aqui e Ele quer falar com você. Ele quer falar com você nessa noite. Abra o seu coração. Entrega tudo a Ele. Entrega tudo a Ele. Todas as suas dúvidas, todas as suas dificuldades, tribulações, todos os seus anseios, entrega tudo a Ele nessa noite. Eis-me aqui. Os adolescentes, por favor, pode já se dirigir para a sala. As crianças também já pode ir direto, tá bom? As crianças. Só fazendo uma observação, os bebês de até um ano, se a mamãe ou o papai se quiser, pode ir para o berçário. Se quiser achar mais confortável, às vezes que a criança está dormindo, quer colocar a criança no berçário, pode ficar no berçário, que lá tem ar-condicionado, tem TV, o culto está acontecendo aqui, está assistindo lá, se quiser ficar mais confortável para a criança, tá bom? Mas se você quiser ficar aqui com o seu bebê, porque nós não temos ajudante, né, ou voluntários para berçário. O berçário de até um ano, a mamãe ou o papai fica com a criança, cuidando dela e prestando culto lá também, se quiser. Se não, pode ficar aqui sem problema nenhum, tá? Faltou água com gás, hein? Cadê? Alguém nos visitando pela primeira vez? Se você for a primeira vez, levanta a sua mão, por gentileza. Tem uma pessoa aqui na frente, Mac. Mais alguém? Pela primeira vez? Aqui também. Dani, aí, isso. Mais alguém? Primeira vez? Não? Ah, tá. Tá longe, hein? Amém, queridos. Preparados aí? Amém? Tá tranquilo? Tá confortável? Tá confortável para você ser esmagado agora? Não, né? Não, nada é confortável, né? Desse jeito não dá. Eu sei que esse é um tema que mexeu muito comigo. Tem mexido, na verdade. Isaías 53, verso 5. Esse não é um tema
texto dessa noite, mas antes você pode abrir em Lucas 22, 39 a 46. Esse é o texto que nós iremos usar durante todo esse mês. O mesmo texto. Se você vai vir no próximo domingo, você já sabe o texto. Lucas 22, 39 a 46. Você já sabe o texto. A semana que vem é esse texto. Na outra semana é esse texto. Na terceira semana, esse texto. Na quarta semana de abril, esse texto. O mesmo texto. Nós vamos tirar desse texto lições sobre o esmagamento. No domingo, nós vamos falar sobre a ressurreição em 3 atos. Então, não perca no culto de quinta-feira, só vem. Durante essa semana de consagração, iremos falar também sobre esse tema. No domingo pela manhã e quinta-feira, nós estamos falando sobre as metáforas do esmagamento. Mas, aos domingos, à noite, iremos falar nesse texto. Esse texto. Esmagado, transformando pressão em poder. A temática nasce do texto de Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos trouxe paz, estava sobre ele, por suas feridas fomos curados. Ele foi transpassado, ele foi esmagado por causa de nós. Assim, Cristo foi esmagado. E em todos os sentidos, essa série vai falar sobre Jesus, sobre o esmagamento de Jesus, e ele foi esmagado em todos os aspectos. Quando nós falamos de Cristo, nós devemos olhar para a crucificação, devemos olhar para a ressurreição, devemos olhar por toda a trajetória de Jesus. Ele foi esmagado fisicamente, ele foi esmagado espiritualmente, ele foi esmagado nas suas emoções, ele foi totalmente esmagado. Por uma única causa, por mim e por você. Isaías, que é um texto messiânico, fala desse esmagamento de Cristo. E aí, para trazer essa realidade ao texto em que eu pedi para que vocês abrissem, Lucas 22, que vai falar desse esmagamento de Cristo. Lucas 22, 39 a 46. Você já sabe de onde nasceu o tema. Agora, vamos mergulhar nesse texto. Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ou ao Getsêmani, como diz Mateus e Marcos. Mateus 26 e Marcos, capítulo 14. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo que o fortalecia ou encorajava. Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que corriam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominado pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Há um drama profundo nesse texto. Há um drama em Lucas. Lucas faz questão de dizer que Cristo estava angustiado. Eu quero usar esse texto como base e falar de Lucas, poderia falar do outro evangelho, de Mateus ou de Marcos. Mas a preferência por Lucas, por muitas condições, as quais iremos falar durante esse mês. Mas vejam que Cristo, como diz em Isaías, ele foi esmagado. Aqui neste lugar, no Monte das Oliveiras, ou no Getsêmani, como diz Mateus e Marcos, ele estava naquele momento de angústia tão profunda, mas tão profunda,
que Lucas chega a dizer que era como gotas de sangue correndo no chão. Era uma angústia tão profunda que o evangelista não consegue descrever o tamanho, mensurar o tamanho dessa angústia, que ele chega a dizer que as gotas de suor eram como sangue correndo pelo chão. Tamanho o esmagamento que ele estava vivendo, as dores. Irmãos, talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está passando por angústias tão profundas que não sabe mais o que fazer da sua vida. Eu quero te dizer que esse processo de esmagamento é tão natural para Deus quanto a tua dor nesse momento. Deus sabe o tamanho do nosso sofrimento e da nossa angústia, porque Ele passou por tudo isso. Deus esmagou o seu próprio Filho. Eu disse e vou repetir o que eu falei pela manhã: o esmagamento não é o fim, é o processo, é o início de uma nova jornada. Quando eu olho para Cristo e olho para a cruz e vejo a sepultura vazia, teve um processo até chegar à sepultura vazia. Esse processo nós estamos denominando como esmagamento. E se você quer se tornar pérola, como nós falamos pela manhã, você vai ter que passar pelo processo de entrar na ostra, ser ferido. E ostras que não produzem pérola, para produzir pérolas, tem que ser ferida. O teu ferimento de hoje pode se transformar em uma pérola. Para tanto, tem que passar pelo período de esmagamento. E a vida nos esmaga, queridos. Já falei nesse púlpito e vou repetir: a vida não é fácil. A vida é para os fortes. Sem pregar darwinismo aqui, mas é preciso ser forte. Como a palavra de Deus nos disse que seja forte e corajoso. Para encarar a vida tem que ser forte e corajoso. Porque ela esmaga, ela maltrata, ela pisa. Mas não tem como pisar e esmagar nós e não sair coisa boa. Mas como assim, pastor? Ah, sai. Nós aprendemos pela manhã que o comerciante está, hoje pela manhã, né? O comerciante está vendendo tudo para encontrar pérolas. Porque pérolas só se produz dentro da ostra. E ele está procurando pérolas nessa noite. Mas para produzir pérolas, você tem que encarar alguns sofrimentos. Mas a vida, como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, esmagados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abatidos. Podemos ficar até aparentemente destruídos, mas não abatidos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus reacenda ou viva em nós. Podemos até ser pressionados, esmagados, mas não destruídos. Diz a palavra: em todas as coisas somos mais que vencedores na pessoa bendita de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada é capaz, vai ser capaz de nos separar do amor de Cristo na pessoa bendita de Jesus. Somos pressionados, esmagados, mas não abatidos nem destruídos. Ô irmão, o que você está passando é só um momento, é só uma fase. Vai passar. Ao final do processo, ou você se torna uma pérola ou uma pérola. Não tem outra chance. Uma ostra que não é ferida não produz pérolas. Jesus só é o nosso Salvador porque Ele foi esmagado. Ele só é o nosso Salvador porque Ele morreu.
Ele só é o nosso Salvador porque Ele ressuscitou. Mas Ele passou pelo esmagamento. Mas a pergunta que às vezes nós fazemos assim é: por que eu? Mas a pergunta correta é: por que não você? Por que não você? Se Deus está te esmagando, é porque Ele sabe que vai sair coisa boa. E se Ele ainda não está te esmagando, segura, porque vai. Vai, Ele fez com o filho. E nós somos filhos por adoção, Ele vai fazer também. Mas já está doendo, pastor. Mas vai passar. Vai passar. Eu tenho certeza disso, que vai passar. Mas há duas perguntas que eu quero fazer com base nesse texto e responder parte dela hoje e parte outro dia. O que provocou o esmagamento de Jesus? Primeiro, o que provoca o nosso esmagamento? O sentimento de abandono. O versículo 45 desse texto de Lucas nos diz que os seus discípulos estavam fazendo o quê? Assim fica melhor, tá? Aí. Obrigado. Lucas diz que os discípulos estavam dormindo. Jesus vai para o Getsemane, leva os seus discípulos, amigos, e fala assim: orem aqui comigo. Quando ele chega lá, os discípulos vão tirar uma soneca. À meia-noite, segunda-feira, não quero ver ninguém dormindo, aparece lá, tá? Senão vou mandar no privado: irmão, acorda. Ou eu vou ligar. O que o pastor está me ligando, gente? Eu vou ligar. Se você receber o telefonema do pastor às 23 horas, você vai aparecer rapidinho com a cara amassada lá na hora na live. Os discípulos estavam dormindo. O primeiro sentimento do esmagamento é o sentimento do abandono. Ele levou, gente, não foi qualquer um, foram os discípulos escolhidos a dedo, a mão. Orem aqui comigo. Então, quando Jesus está orando, eu acho que Jesus não estava orando uma horinha só não, hein? Ou os discípulos estavam muito cansados, ou eles estavam muito cansados, ou muito cansados. Ou eles não aguentaram esperar 2, 3 horas de oração de Jesus. Porque o texto não nos diz que Jesus orou rapidinho assim, como nós oramos aqui, 10 minutinhos, já estamos cansados. O texto diz que era de costume ele ir lá todos os dias orar. Então, quando ele volta do outro lugar, ele encontra os discípulos orando. E, portanto, o sentimento de abandono dos seus foi o primeiro processo do esmagamento. É o sentimento de sentir-se abandonado por alguém, deixado por alguém, esquecido por alguém. Nós olhamos para a história de Cristo, nós lembramos da sua sepultura vazia, mas nós esquecemos da trajetória da cruz. Lá na cruz, no seu coração, ele disse: Deus meu, o Senhor me abandonou. Eloi, Eloi, labak sabachthani. Deus meu, o Senhor me desamparou. O sentimento de abandono começa na trajetória. Antes disso, passou pelo jardim. Quem nessa noite que está aqui nunca se sentiu deixado, abandonado, rejeitado, um peso de papel? Joseph Cleaver. Ele ainda resiste. O primeiro sentimento, irmãos, é do abandono. Quando nós estamos sendo pressionados, parece-nos que nós não conseguimos enxergar ninguém. Ninguém me vê, ninguém me percebe, ninguém me nota a minha dor, mas saiba que esse é só o processo.
As pessoas te deixaram? Não. Os discípulos estavam ali dormindo, mas estavam. Então, se esse sentimento está brotando no teu coração, entenda. O que provocou o esmagamento em Cristo e talvez em você, é esse sentimento de abandono. E os discípulos estavam dormindo. O segundo, o que provocou o esmagamento de Cristo, versículo 42, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, o peso da responsabilidade. Jesus sabia da sua missão e da sua responsabilidade diante de Deus, diante do povo. O peso da responsabilidade estava sobre os seus ombros, da humanidade estava sobre os seus ombros. O mesmo Isaías, o profeta messiânico, capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: o menino se nos nasceu, um filho se nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros. O governo do mundo estava sobre os seus ombros. De quem? De um menino. Como não ficar angustiado? Como não se sentir esmagado quando o peso da responsabilidade brota na sua vida? O governo estava sobre os seus ombros. Mas o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Desde menino já tinha uma promessa de esmagamento sobre ele. Desde menino nós somos esmagados e não percebemos. Você tem uma responsabilidade sobre o mundo, sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre outros. Você tem a centelha de Deus na sua vida, e se não tem, hoje é noite de ter. Porque você tem uma responsabilidade com grandes poderes. Vem. Está sentindo muito Marvel, né? 2 meninos lá. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Jesus tinha muito poder. Expulsava demônios. Curava. Ressuscitava. Olhava para alguém e a pessoa era curada. Até a sua saliva fazia milagres. Mas ele sabia da sua responsabilidade. E isso era um processo de esmagamento. Você sabe quantas horas eu fico acordado por noite? Mais ou menos para menos. É só insônia? Também. Você sabe que 24 horas o negócio fica pensando aqui? É só síndrome do pensamento acelerado? Não. É o peso da responsabilidade por aquilo que não é meu. Uma igreja que não é minha. Um povo que não é meu. Ovelha que não me pertence. Não foi eu que morri na cruz. Não foi eu que derramei o sangue carmesim. Não fui eu. Mas eu sei a responsabilidade que Deus me confiou. Aquilo que é dele. Por isso que é com tanto esmero que a gente faz, com tanta dedicação, com muita cobrança, porque é muita cobrança do alto. Assim, irmãos, todos os dias eu sou esmagado pelo peso da responsabilidade. E você também o é, enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto funcionário, de dar conta, de produzir, de ser, de fazer. Mas entenda que Jesus sabia disso, mas ele não fugiu da responsabilidade que lhe foi devida. Se você está sendo esmagado, não fuja da sua responsabilidade. Se Deus te confiou algo, você é responsável. Vá até o fim. Está difícil demais, mas vai. Só vai. É de Deus? Tem certeza disso? Vai. Vai ser fácil? Claro que não, né? Vai ser muito difícil, vou até te alertar, vai ser muito difícil, mas vai. Terceiro, são 20, tá? O que provocou o esmagamento? A fragilidade de ser humano.
Eu vou explicar esse princípio. Primeiro foi o sentimento de ser abandonado. O segundo, da responsabilidade. Terceiro, a fragilidade dele, Jesus, ser humano. E eu vou te explicar. Toda essa passagem, do versículo 39 ao versículo 46, fala de sentimentos humanos. De angústias, de dor, de oração. Aqui entre nós, se ele é Deus, é o próprio Deus, por que Deus ora para ele mesmo? Estranho. Não é? Como que Deus ora para ele mesmo? Você já sabe a resposta? Ali ele é gente. Ali ele sou eu e você. Por que eu e você nós oramos para Deus? Porque nós somos gente. Nesse momento aqui, o processo de esmagamento é o peso de ser gente. Jesus percebe então, rapaz, como é difícil ser gente. Ser Deus Todo-Poderoso é fácil. E haja luz e houve luz. E desse dilúvio mata toda a raça humana porque pecou. Ser Deus é fácil. Agora, ser gente, sujeito a dores e a pecado, aí Deus veio e experimentou ser gente. Aí ele diz, rapaz, não é fácil. Jesus teve fome, certo? Jesus chorou, certo? Jesus sangrou, tudo bem? Jesus se sentiu angustiado, está no texto em que nós lemos. Ele ficou triste, ele sentiu fome, tristeza, tudo isso. Esses sentimentos pertencem a quem, irmãos? A Deus ou a homens? Você acha que Deus se entristece? Nós usamos assim, Deus se entristeceu. Isso é só uma metáfora para a gente falar numa linguagem para a gente entender. Mas Deus não tem esses sentimentos, não. Isso é um sentimento nosso, de gente, humano. E Jesus experimentou tudo isso. Quando ele começou a viver a fragilidade de ser gente, de ser humano, ali eu diria que foi o momento mais difícil do ministério da vida de Jesus. Se você ler depois Hebreus capítulo 5, verso 7 ao verso 10, esse texto mexeu comigo. Diz assim: durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o poderia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua relevante submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação. Uma vez esmagado, tornou-se fonte eterna de salvação. Mas o texto diz que Jesus suplicou a Deus em alta voz e com lágrimas. Ele estava passando, irmãos, por um processo de angústia muito profunda. Tem uma frase do Caio Fábio que ele diz assim: o pedido de Jesus não é me salva da cruz, mas me salva para a cruz, ou me leva para a cruz. Se queres, seja feita a tua vontade. Não me livra da cruz, mas me leva para a cruz. Ele sabia que seria difícil. Sabe por que nós falamos que Jesus pode nos salvar? E algumas pessoas não conseguem entender isso.
Porque ele passou por todos esses sentimentos que eu falei aqui. A diferença entre ele e cada um de nós é que ele não cometeu um pecado. Mesmo sendo esmagado, mesmo ficando triste, angustiado, chorando, ele não cometeu um pecado. Por isso que é possível ser, em Cristo Jesus, uma pessoa santa. Jesus se tornou o que se tornou na pessoa humana, porque ele foi assim, esmagado. Ele foi gente. O grande problema, às vezes, nosso, queridos, é que nós queremos nos comportar como se nós fôssemos o sobrenatural. Eu sou crente. E não é nada. Tu não é nada. Nós somos só sopro. Nós somos só vapor. No dia que o soberano, que é tudo e pode todas as coisas, fala assim: vem, Antônio, não precisa falar muito não. Acabou. Se somos alguma coisa, é por Ele e é nele. Então eu quero te convidar nessa noite a enxergar a sua fragilidade de ser humano. E todo ser humano passa pelo crivo do esmagamento. E por fim, para responder essa pergunta por hoje, tem mais resposta, mas eu falei 20, né? Mas não vou fazer isso com vocês, não. O peso do pecado da humanidade. Não só o sentimento de abandono, da responsabilidade, da fragilidade de ser humano, agora o peso do pecado da humanidade. Seu suor era como gotas de sangue que corriam pelo chão. Nos evangelhos, só Lucas fala disso. Só Lucas consegue tentar mensurar o drama da angústia de Jesus, só ele. Muito provavelmente por ser médico, entender o que aquilo parecia ser. E aqui, irmãos, não é só um fenômeno descrito pelos evangelhos ou pelo evangelista. Isso acontece. Uma pessoa que passa por um período de angústia tão profunda, ela pode, pela medicina, transpirar sangue. Na história até agora, pelo menos registrado, 42 pessoas no mundo, até onde eu fiz a pesquisa. O caso mais recente foi em 2017. Um adolescente que começou a transpirar sangue e os pais não sabiam o motivo, achando que estava se cortando, enfim, um monte de coisas aí e tal. Sei que levou na médica, levou um psiquiatra, levou um psicólogo, e a psicóloga começou a tratar como depressão, como isso, como aquilo, um monte de coisa. Até que uma hora estava numa crise tão intensa de sangue saindo pela pele dela, que foi para um ponto de socorro, pegou um especialista adequado, uma pessoa que conhecia, e aí foi explicar. Tem um nome para isso que eu não lembro agora. Se você quiser pesquisar depois, pode olhar. Por lá, pelas tantas, conseguiram descobrir que, na verdade, era só um estado de angústia tão profundo que começava a estourar um nome que eles dão lá para a medicina, que o sangue saía pelos poros. É esse drama que Lucas está descrevendo. Era como, não quer dizer que era como, a angústia era tão intensa, do pecado de toda a humanidade estava sobre os seus ombros, que o sangue estava escorrendo pelo chão. Irmãos, era ou não era um esmagamento?
Aí você às vezes fala assim, nossa, mas como a vida está difícil. Se eu te falar que pode ficar pior, para ela ficar melhor. Há alguns meses, vou falar breve. Eu lembro em 2011, você não está só, para eu não mentir só, você me corrige. Em 2011, queridos, ou ano de 2011, 2012, foi difícil. Ou não foi esmagamento, não, foi tortura mesmo. Em 2011 eu capotei com o carro, 2012, capotei com o carro. Estávamos eu e os filhos e Camila, 6 pessoas no carro. Caímos perto de um lago assim, saímos, ileso, só com um arranhão aqui, mas também, tamanho desse nariz aqui, eu acho que foi por isso. Mas eu pedi, Deus, salva a minha família. Deus, salva a minha família. Salvou, graças a Deus. O carro foi. E nós estávamos devendo 11 prestações de R$ 550,60. Eu lembro, claro, 60 vezes, pagar de vista, a perder de vista. 11 prestações. Aí uma pessoa não crente soube e falou bem assim, tenho 2 opções. Dou o meu carro para vocês e pago as prestações, ou as 2 coisas. Aí eu falei, não, só pagar as prestações já está top. Finalizamos um carro que já não tínhamos mais. Mas para ajudar no drama, os nossos filhos tinham acabado de chegar, em 2011. Tinha um ano, um ano e pouquinho que eles tinham acabado de chegar. Coitados, já fizeram uma experiência tão negativa, mas Deus estava esmagando eles também. Aí ficamos sem um carro. Tínhamos começado a construir uma casa, fizemos uma base lá, gastamos acho que uns R$12 mil, mais ou menos, com a compra. Apareceu a dona do lote, com as escrituras, no meio do nada, que ninguém tem escritura. Perdemos. Foi. Para ficar gostoso a situação, fiquei desempregado. Sem casa, sem carro, desempregado, com 5 pessoas para alimentar, e dar teto, e dar roupa, e dar tudo. 6. Eu também como, né? Tudo, irmãos. Foi tudo. Mas tinha pergunta. O quê? Pergunta? Não tinha pergunta. Tinha milhares de perguntas. Por quê? Para quê? Como? Quando? E as angústias demais. Mas por quê? Enfim. Foi rápido, pastor. Ai. Eu não lembro quantos anos durou isso. Oi? Uns 10 anos, né? No geral. É pouco, né? Nós estamos aqui. Você não pode ser resultado do que você tem, porque se você perder tudo o que você tem, o que você é? Você tem que ser resultado do que Jesus é na sua vida. Porque, ainda que você perca tudo, Ele é tudo o que você precisa. Portanto, onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro.
Se Deus te tirar tudo que você acha que tem, quem é você durante o processo de esmagamento? Um filósofo conhecido como Santo Agostinho, ele disse assim: a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído. Repito, a angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. O mesmo Deus que deu pode ser o mesmo Deus que tira, se o teu coração estiver nessas coisas. Hoje, Jesus está te dizendo assim: você precisa superar o sentimento de abandono. Você precisa entender que tudo tem um preço. Você precisa entender que você é gente. Você precisa reconhecer que é pecador. A minha história ainda não acabou. Porque ainda estou vivendo. Hoje tenho algumas coisas. Um carro, que até Jesus voltar eu acho que eu pago. Tenho uma casa que eu estou construindo. Um dia nós estávamos rindo das nossas tragédias de esmagamento. Rindo. Depois nós sentamos assim, nós somos doidos mesmo, né? A gente está rindo das próprias desgraças. Porque hoje é possível enxergar e olhar para trás e assim, só foi um processo. Para que, pastor, tudo isso? Para eu contar para você e dizer assim que é possível superar. Talvez o que Deus estava trabalhando em mim ontem era para contar isso hoje para você. Pode me tirar tudo, porque o tudo que tenho foi Ele quem deu, mas eu só peço a Deus para não me tirar Jesus, porque Ele é tudo. Eu já tive o dessabor de não ter a casa, de não ter o carro, de não ter as coisas, de passar anos sem comprar um tênis, anos sem comprar outras coisas que não cabem. Mas não me tira Jesus. Fiquei anos sem estar pastoreando um rebanho, mais anos, tempo, pregando, fazendo live, fazendo um monte de coisa. Até sozinho estava pregando, mas estava pregando. Mas o fogo que queimava dentro de mim nunca se apagou. Porque Deus estava me tirando as coisas, porque Ele é maior que as coisas. Era só um período do esmagamento, acabou? Não, irmãos, porque o esmagamento não é o fim, é o começo. Deus está começando a fazer algo na sua vida, então encare esse período agora como uma transição para algo maior, algo melhor, algo intenso. Mas Jesus passou por esse crivo do esmagamento, Ele encarou, Ele entendeu que precisava passar por isso, e você também precisa. Ô irmãos, inclusive pessoas, eu quero te convidar a se colocar de pé. Essa canção, ela vai ser canção tema durante esse mês. O preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Antes de chegarmos à ressurreição, precisamos passar. Foi preciso Jesus passar pelo jardim, depois chegar na cruz e depois sair da sepultura. Sobre 3 atos. O primeiro deles, o jardim, que você está ouvindo. Mas o preço foi de sangue. Lá na cruz, começou no jardim, você lembra o texto? Era como gotas de sangue. O preço começou onde? No jardim.
O jardim é um lugar gostoso de se estar. É um lugar agradável, tem sombra, tem cheiro de rosas. Mas lá no jardim Jesus começou a derramar sangue. Por quem? Por mim e por você. O preço foi de sangue. Senhor, a tristeza vem me derrubar, mas o meu lugar não é lá, não é no fundo do poço. Não é, Pai. Senhor, a angústia vem me assolar, dizer que eu não sou ninguém, que o meu valor se foi. Mas o que me definiu foi teu sangue lá na cruz, sem temor, sem hesitar, sem se importar com a dor. Quando o medo então vier me dizer que é o fim, eu me lembrarei que o meu Redentor me ama. Onde o pecado abundou, a tua graça superabundou, e o preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Enquanto a Brígida canta mais uma vez, eu quero te convidar. Não posso finalizar essa mensagem hoje e nem as próximas semanas sem esse convite especial. O convite é único. É único. Eu quero te convidar, você que deseja entregar a sua vida a Jesus. A Jesus. O convite é esse. Ou voltar para os braços do Pai. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esse é o convite. Faça isso no nome de Jesus. Mas o que me definiu foi teu sangue lá na cruz, sem tremor, sem hesitar, sem se importar com a dor. Quando o medo
o preço foi. Oh Deus. Você, antes de orar, eu quero te fazer mais uma vez esse convite a sair do seu lugar. Eu sei que é um desafio, eu sei que é difícil, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você ainda não fez isso, faça isso nessa noite. Saia do seu lugar. É uma confissão pública. Por isso que é um grande desafio falar para 100 pessoas, 200 pessoas que hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Hoje eu entrego a minha vida àquele que é capaz de morrer, que foi capaz de morrer e ressuscitar por mim. Quem gostaria de fazer isso? Antes de cantarmos o último refrão agora, eu quero te convidar mais uma vez e orar por você. Saia do seu lugar se você gostaria de fazer isso e venha aqui, no nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida, no nome de Jesus. Amém, amém, Deus abençoe, amém. Mais alguém? O preço foi de sangue, o preço foi de sangue, foi Jesus. Oh Deus, tá faltando você, hein? Tá faltando você, hein? Tá faltando você, hein? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. O preço foi de sangue, a você, hein? Glória. Onde o pecado abundou, a tua graça superabundou e o preço foi de sangue. Tá faltando você. E o preço foi de sangue. Vem, você, Deus está te chamando. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue. E o preço foi de sangue. Deus ainda espera você. Vem, oh Deus, Pai bendito, Deus que estás nos céus. Tem 2 filhos do Senhor aqui no altar, Deus, os quais o Senhor conhece perfeitamente. O Senhor conhece essas vidas. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque são vidas que se rendem ao Senhor, ou que voltam para o Senhor. Agora, Deus, no nome de Jesus, reescreve, Pai, as suas histórias com o sangue de Jesus. O preço foi de sangue e o preço foi alto. Abençoa, Deus, ainda mais. Reescreve a história deles, Deus, no livro da vida. Oh Deus, que seja uma história linda no Senhor. Ainda que esse processo de esmagamento venha a doer, mas certo, Deus, que o Senhor está com eles, no nome de Jesus. Assim, Pai, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nenhuma adversidade dessa vida seja capaz, Deus, de parar esses 2 que estão aqui. Há tantos outros que aqui estão também. Oh Deus, no nome de Jesus, que a vida, Deus, que viveremos, que temos vivido, não pode parar, Deus, o projeto do Senhor em nossas vidas, Pai. Assim, Pai, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa graça abundante do Senhor seja derramada sobre eles, sobre a igreja do Senhor, porque o preço foi de sangue. Assim nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti, Deus. Nós rendemos graças. Obrigado, a Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, no nome de Jesus. Mas o que me definiu
preço foi de Amém, queridos. Que tenhamos uma semana na presença do Senhor. Deus te abençoe. Vá na paz. Lembrando que no domingo nós teremos ceia do Senhor. Se você quiser vir participar, domingo pela manhã, estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor e a ressurreição do nosso Salvador. Vá na paz. Deus abençoe, no nome de Jesus. Mas o que me definiu foi teu sangue lá na cruz. Se entregou sem hesitar, sem se importar com a dor. Quando o medo então vier me dizer que é o fim, eu me lembrarei que o meu Redentor me ama. Onde o pecado abundou, na tua graça superabundou, e o preço foi de sangue, e o preço foi de sangue. Onde a morte habitou, a tua vida trouxe luz em mim. O preço foi de sangue, e o preço foi de sangue.